Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos nesse nosso programa Fé e Vida. Como de costume, sempre nós iniciamos as nossas reflexões saudando, clamando, rezando ao nosso Deus Pai. Iniciemos com a oração ao Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, a Mãe da nossa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como de sempre, de costume, os nossos avisos, reiterando que neste domingo, a partir das 7 horas, na comunidade Senhor dos Passos, abertura da pastoral vocacional, que convida todos os jovens para que cada um de nossa comunidade possa participar. Dia 5 a 11 de agosto, Cerco de Jericó, pelas vocações, no Santuário Senhor do Bonfim, cidade nobre. Haverá todos os dias adoração ao Santíssimo Sacramento e a Santa Missa às 19h30. Dia 5/8, domingo, missa de abertura às 7 horas. E dia 11, sábado, missa de encerramento às 16 horas. Também no dia 5, teremos aquele encontro que nós já falamos, da sensibilização do Metro MOB, que vai acontecer em Coronel Fabriciano, no salão ao lado da Rádio Educadora. Todos estão convidados a participar, principalmente agentes de noivo, recém-casados, qualquer pessoa que queira conhecer para ser um difusor deste método que a igreja, e ela propaga e nos pede para que seja divulgado. E como de sempre, a nossa temática neste nossa reflexão deste dia, neste domingo, é o 18º domingo do tempo comum, e neste domingo nós temos muita coisa para celebrar. E também, como o primeiro mês, o mês das vocações, é um mês importantíssimo, um mês vocacional, que a CNBB pede maior empenho, maiores reflexões sobre esse mês, todas as intenções. E como nós teremos, no primeiro domingo, nós teremos a celebração pelos sacerdócios, os ministros ordenados neste primeiro domingo. No segundo domingo, é o matrimônio juntamente à Sagrada Família, também a Semana da Família, onde que é celebrado. No terceiro domingo, da vida consagrada, a vida dos religiosos e religiosas. No quarto domingo, a vocação dos leigos. E ainda mais neste ano, no ano laical, é muito bom a participação de todos nós. E não podemos esquecer que nenhuma dessas vocações, que serão celebradas, serão mencionadas, refletidas, cada deste domingo, deste mês de agosto, a base de todas elas é o batismo. É Ele que nos insere neste mundo, é Ele que nos insere nesta vida vocacional,
É Ele, através do batismo, a porta de entrada, onde que todos nós, passamos e contemplamos este Jesus Cristo, para sermos verdadeiros cristãos. Por isto, deveremos o que sempre glorificar o nosso Deus pelo dom da vida. É Ele que é a base de tudo. E neste domingo, nesse 18º domingo, nós escolhemos assim como uma temática para a nossa reflexão, o convite que Jesus nos faz, que nos alimenta, que é o pão da vida eterna, é Ele que proporciona para todos nós aquele que verdadeiramente segui-lo. E neste dia nós veremos o que na primeira leitura ela vai nos mostrar a grande preocupação de Deus com o homem, a todo o seu tempo, a toda a sua história. O homem, desde quando ele existe, Deus o acompanha. E também nós veremos o quê? Que aquilo que Deus, na leitura nós vamos contemplar, aquele milagre do pão que alimentou, Ele não quer somente alimentar, quer libertar estas pessoas. E nessa leitura nós vemos, ainda mais no contexto que nós vivemos hoje, desta grande ganância, esse sinal que Deus quer nos dar, nos libertar dessa fome, dessa sede, do ter, desse desejo assoberbado. E no Evangelho, Jesus vai nos apresentar, aonde Ele vai nos mostrar por que vocês estão me seguindo. E Jesus, como perscruta o coração do ser humano, de todos os homens, aquela multidão toda foi atrás de Cristo, não por Ele ser o pão, por Ele ser o pão descido do céu, por ser uma pessoa que teria condições de dar todo o subsídio para a vida que nós desejamos. Mas Ele mesmo, eles apontam o dedo. Vocês vieram atrás de mim para que possa ser alimentado novamente pelo pão físico, mas o que eu desejo não é isto. Este que era o sinal maior. E na segunda leitura, nós ouviremos o quê? É este homem novo, este homem que vai voltar a seguir este Jesus, este homem novo revestido de Cristo. Então, por isto, nós vamos fazer a nossa primeira leitura e depois fazermos uma pequena reflexão da leitura, do Evangelho e da segunda leitura. Então, a primeira leitura, ela se encontra no livro do Êxodo, que nos diz assim: naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, e dizendo: quem dera se estivéssemos morridos pela mão do Senhor no Egito, quando nós sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, o fim de que ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos meus filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codorniza e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grão, fina, como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nesta primeira leitura, nós podemos ver que o catequista remonta à história deste povo, da peregrinação, saindo do deserto. É o povo que estava vivendo na escravidão. Deus colocou
né? Este homem vá à frente, guie meu povo, leve para a terra prometida. Mas essas pessoas, no início, como nossa vida, a nossa jornada, ela é longa. E muitas vezes, nas tribulações, nas dificuldades da vida, a única coisa que nos resta, inconsequentemente, é a murmuração. E isto, lá neste povo, os primórdios da nossa história, vem nos mostrar que há insatisfação, que muitas vezes as pessoas preferem ficar presas, engessadas, tendo a liberdade à sua frente, mas elas preferem às vezes serem dominadas. E neste domínio é o ensejo do alimento, fartura, comodidade, porque ali eles estavam o quê? Recebiam os seus alimentos, preferindo que viver de maneira sofrida, às vezes escravizadas, mas se vendendo. E é muito perigoso nessa condição quando as pessoas se tornam alienadas. Elas não buscam a sua liberdade, não buscam o seu sentido. E aí Deus vem para mostrar, né, que quando eles começam a murmurar, Deus dá aquela resposta: eis que farei chover para vós o pão. E assim acontece. Mas a lição que Deus quis mostrar, mesmo essas pessoas, né, repudiando, não acreditando em Deus, Deus, pela sua misericórdia, os alimenta. Mas com que intuito? Que eles amadureçam, que eles cresçam, que eles percebam que este Deus caminha juntamente com eles, que este Deus quer os libertar. Por isso que no final ele fala assim: Moisés respondeu-lhes, porque eles ficaram admirados, não conheciam aquilo que eles tinham reclamado. Moisés também intercedeu por este povo. Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento, nos mostrando que neste caminho, na nossa vida, o pão verdadeiro, o pão que nos alimenta, o pão que motiva a nossa vida, que é motriz para a nossa existência, é o próprio Jesus Cristo, nos mostrando que quando nós o abraçamos, quando nós comungamos com Ele, novos horizontes em nossas vidas são desvendados, novos caminhos, novos rumos nos são mostrados. E de tudo isso aqui, o que é que nos mostra? A misericórdia de Deus, que Ele é sempre compassivo com o homem, mesmo o homem sendo ingrato, sendo infiel. E também que Deus nos acompanha a nossa caminhada, a nossa estrada. Nunca nos deixa, nos abandonará. É isso que Deus quer que nós tenhamos e continuemos na nossa vida. Por isso, né, que no Salmo responsorial, o refrão ele fala assim: o Senhor deu a comer o pão do céu. E este pão do céu, nós veremos agora no Evangelho de São João, onde que retrata este pão. Então, o Evangelho de São João, nós leremos, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, sem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeito. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver, crer em Ti? Que obras fazes?
Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. O pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, neste Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos perceber, é uma sequência da mesma leitura que nós fizemos no domingo passado, na multiplicação dos pães. Aparentemente, a gente pode perceber assim, olha, aquilo que Jesus fez, o sinal que Jesus fez, foi entendido por todas aquelas pessoas. Porque quando viram Jesus, procuraram por Jesus, Jesus não estava presente. O que eles fizeram? Entraram na canoa e foram atrás de Jesus. Então, quando a gente percebe isso, olha, eles entenderam o sinal que Jesus fez. Mas Jesus, como Ele conhece a nossa intenção, vê o nosso interior, vê o nosso coração, Ele percebeu não de uma pessoa, o povo, e já fala: vós viestes a mim porque fostes saciados do pão. Porque ontem vocês comeram do pão na multiplicação, não entenderam a mensagem da partilha e querem manter de maneira egoísta a mesma intenção de ter desta ganância. Aquilo que Jesus, na primeira leitura nós ouvimos, quando foi falado: vereis se são meus, ouvirão aquilo que eu falo. Cada um receberá, pegará a porção para o dia necessário. E aqui nós começamos a perceber que eles não entenderam naquela época, porque na época de Jesus a mesma coisa. Eles queriam que aquilo que fosse mais fácil, que fosse mais cômodo para cada um deles. Não pode ser, Aí que a gente começa a ver que Deus, Ele vai mostrar para todos eles que essa entrada na barca, que para nós hoje, aquilo que Jesus nos pediu no Evangelho, é segui-lo. O sinal que eles pediram para Jesus, qual foi o sinal? Para que pudessem acreditar que é Ele que era o Deus, porque ainda alegaram: quando Moisés estava, o pão, o maná desceu. O sinal foi, aí ele fala: não foi Moisés, foi meu próprio Pai. E aqui está quem é maior do que Moisés, aqui está o verdadeiro pão, que sou eu. E o pão que eles comeram, eles necessitariam dele novamente. E o pão que eu vos der não necessitará de ser alimentado, porque Ele vai te alimentar pela vida eterna. Por isso que Ele nos fala: esforçai-vos, trabalhai-vos pelo pão da eternidade. Aí eles pedem: o que devo fazer? Qual a obra que eu tenho que fazer para merecer? Jesus fala de quê? Acrediteis. O que é esse acreditar? É crer que Jesus é o Filho de Deus, é o pão vivo descido do céu. E o que é comungar esse Jesus? É fazer com que esta ganância, esse comodismo, esta preguiça, ela seja abandonada, é vencer, matar isto que existe em nós e buscar o que? É aquela esperança do verbo esperançar, do trabalho, da solidariedade, da fraternidade, porque assim nós caminharemos e ficaremos o quê? De frente, face a face com o nosso Deus.
Por isto que hoje, Jesus nos fala, é com o olho da fé, é a fé no profundo que nós temos que ter um modo fácil, não com o modo fácil da nossa sobrevivência de trabalho, das dificuldades. Um grande perigo que muitas vezes nós temos hoje, assim como esse povo, essa multidão procurou Jesus, nós hoje também temos. E muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja, está longe daquilo que Jesus buscou, daquilo que Jesus, do sinal que Jesus quer nos mostrar. É uma fé egoísta, é uma fé intimista, que só busca o quê? As satisfações pessoais. E isto Jesus é contra. Por isso que ele nos fala, para que a nossa obra que nós temos que fazer é escutar a sua palavra, acolher a sua palavra, interiorizar a sua palavra, buscar os valores, é o caminho do amor, o caminho da partilha. Então Jesus, o que é que ele faz? Ele quer que nós tenhamos em nós uma vida como a de Deus. Uma vida discreta, sem ostentação, uma vida simples, onde nós podemos o quê? Levar a vida, levar o consolo para aquelas pessoas que nos procuram. Por isso, que na segunda leitura de São Paulo, o que ele vem nos falar? A carta em Efésios, ele fala assim: irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo, se ao menos foi bem que ele ouvistes a falar, e se é ele quem vos tem oficionados, comunidade com a verdade que está em Jesus, renunciando vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sobre o efeito das paixões enganadoras, renovai o vosso espírito, a vossa mentalidade, revestido o homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus. Palavra do Senhor. Então aqui a gente já começa a perceber aquilo que a gente falou logo no início, a importância do batismo. Quando nós entramos, quando nós somos inseridos em Jesus Cristo, nós somos revestidos de uma nova mentalidade, de um sentimento diferente. Por quê? Isto não impede de em nós termos aquela busca, o aprimoramento dos nossos interesses, dos nossos crescimentos. Isso faz parte da nossa vida, mas eles devem obedecer àqueles preceitos que Deus nos pede. A obediência a Deus, não usufruindo, de maneira ações nossas que não possa comprometer a ação de uma outra pessoa, deixando aquela pessoa excluída. O que quer dizer isso? É as nossas ações serem santificadas, são as nossas ações sendo aceitas por Deus. Então aqui, que vem nos mostrar aqui, e São Paulo nos mostra que o verdadeiro pão é Jesus Cristo, é Ele que nos mostra. Por que ele nos atesta? Não viveis como pagão. Porque a vivência dos pagãos, o que é? Eles desconhecem que Jesus Cristo é o Deus, desconhecem que Jesus, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, como se diz, cada um para si. Faça a sua parte, que o resto que se vire. Não é isso o pensamento que nós hoje vamos ver. Também, nessa leitura de hoje, que nós trabalhemos para a conquista da vida eterna. É essa que é a nossa busca. Então essas obras que nós fazemos é para construir esse reino que Deus nos pede. Que o homem que já encontrou Cristo e que já aderiu à sua proposta é um homem novo. Então quer dizer, quando eu não faço por obrigação, eu faço por amor. Quando eu passo para testemunhar aquilo que Jesus nos pediu, para mostrar para o meu irmão, pode fazer que vale a pena.
Este é o caminho que nos conduz à vida eterna. E aquilo, né, que muitas vezes nós temos de mal, nós conseguimos vencer. E caminharmos dias a dias confiando nesta misericórdia e na bondade do nosso Deus. Que o pão descido do céu, o verdadeiro pão, possa fortalecer a nossa caminhada, a nossa peregrinação e cada vez mais alimentar em nós aquela certeza, fortificar a nossa fé, que nós não sabemos por quais ou quantas tribulações, aflições passaremos, mas nós temos que ter a certeza que Ele, o pão verdadeiro, estará junto conosco na nossa caminhada, nos fortificando. Que jamais percamos este farol, Jesus Cristo, nossa vida, nossa luz. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.